Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Espaço Geográfico Brasileiro e nós vamos falar das políticas territoriais do Brasil. Por duas aulas nós falamos de como foi o processo de territorialização do Brasil no Brasil Colônia e agora nós vamos partir da análise territorial com a vinda da família real brasileira, que vai coincidir com políticas modernas, capitalistas, principalmente por conta da questão da industrialização no mundo, e que a partir dessa industrialização no mundo a gente vai ter as primeiras implementações políticas de governo voltadas para essa análise econômica. Vale salientar que essa aula ela é uma análise econômica territorial, e nós vamos ver como os governos trabalharam essas políticas territoriais, essas políticas de implementação do capital no território, quais foram as consequências que a gente tem para o nosso Brasil, beleza? Segundo o site Estadão, dentro de um contexto histórico, a territorialização brasileira, aí sou eu que estou falando, tá galera? Porque o site Estadão ele vai falar de como se surgiu a industrialização. Haja vista que o capital ele é um modelo que se movimenta sobre o espaço. Essa territorialização ele vai ser a partir das questões econômicas. E a primeira questão econômica que a gente vai ver dentro do nosso Brasil é a industrialização. Essa industrialização, a partir então de uma territorialização agrária, ela vai então ser fundamentada nas primeiras movimentações econômicas, financeiras e políticas para o Brasil. Então o Estadão ele vai estabelecer os seguintes princípios da industrialização, que culmina numa territorialização do capital aqui no Brasil, que seria de 1500 a 1808, com a proibição, onde o Brasil Colônia era proibido de fazer qualquer tipo de relação comercial com outra nação a não ser Portugal. De 1808 a 1930, a implantação da economia industrial, vamos colocar assim, industrial e comercial brasileira. Tá? Você vê, a Revolução Industrial ela começou em 1750 e somente quase 50 anos depois é que a gente vai ter a implantação dos primeiros modelos industriais, dos primeiros sistemas industriais no Brasil, tá certo? Já em 1808. De 1930 a 1956 nós vamos ter o que a gente chama de Revolução Industrial Brasileira. O processo de crescimento econômico a partir da indústria brasileira. E de 1956 em diante, nós vamos ter a chamada internacionalização da indústria brasileira. São quando indústrias estrangeiras vêm ocupar o espaço da industrialização brasileira, beleza? E daí em diante a gente vai ver a implantação do capital sobre o território brasileiro. A vinda da família real ao Brasil Colônia. O que a família real trouxe de benefícios para o Brasil naquela época? Como eles estavam vindo, fugindo da França e com auxílio das esquadras inglesas, a principal contrapartida que a Inglaterra trouxe, pediu para o Brasil Colônia naquela época, seria a abertura dos postos. Com a abertura dos postos, nós vamos ter então o surgimento de indústrias no Brasil. E essas indústrias, precisando exportar para fora, foi necessário a reforma dos portos. E para ter financiamentos, para que a indústria brasileira se tornasse pujante, economicamente viável, era necessário créditos. E esses créditos vinham a partir da criação de bancos estatais. A exemplo, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que são as dois maiores bancos estatais do Brasil. Então, com isso, você então vai ter o início do processo do capital industrial no Brasil, que vai fazer com que o processo desse capital venha se territorializar na produção e na formação de maquinário aqui no Brasil. O exemplo que a gente tem é o Barão de Mauá, um dos maiores que a gente tem, um dos grandes industriais que a gente tem aqui no Brasil. Tá? E qual foi a primeira indústria a se fortalecer aqui no Brasil? Vocês estão vendo, o café. O café deu uma alavancada no sistema econômico brasileiro
E isso era muito importante porque o café estava se tornando, após o, o pau-brasil, após a cana-de-açúcar, a próxima grande commodity, né, internacional que o Brasil poderia exportar. E como fazer para que a produção, né, como o Brasil tinha que atender a demanda internacional, era necessário então ter infraestrutura para transportar, né, essa produção de café do interior do país, principalmente do estado de São Paulo, para os portos. Então foi necessário uma indústria ferroviária e uma indústria marítima, né, para exportar toda a produção de café para o mundo. Então a gente tem aí o processo de industrialização com a formação de indústrias ferroviárias, formação de indústrias portuárias. E isso então vai favorecer, né, em novas tecnologias. Nessa época o telefone já estava chegando, as primeiras redes elétricas estavam chegando, e tudo isso graças, né, ao capital estrangeiro que financiou grande parte dessa formação econômica do Brasil nessa época. Com isso, após a vinda da família real no Brasil Império, nós já vamos ter o café como principal produto de exportação para o mundo. A gente vai ter a formação das elites, né, já no Brasil, principalmente as elites do café, que eram os fazendeiros do café, os barões do café. E que, graças ao café, nós vamos ter a formação urbana, né, das principais cidades do país, como Rio de Janeiro e São Paulo. Além, né, de cidades do interior, como a gente chama de Oeste Paulista. Graças ao café, é criada uma infraestrutura ferroviária que ia, né, até o Oeste Paulista, coletar toda essa produção e exportar via portos para o mundo. Logo, o espaço geográfico brasileiro foi estruturado exclusivamente ao redor do modelo primário exportador, que sempre foi a principal função econômica do Brasil, fazendo com que a configuração das atividades econômicas fosse dispersa e com raro ou ausente interdependência. Qual é o principal problema do Brasil nessa época? A gente não tinha uma diversificação industrial, né? Nós não conseguimos montar um grande polo comercial têxtil, um grande polo comercial de metais, como já existia na Europa naquela época. Até porque o Brasil seria um principal concorrente. Então isso poderia fazer com que houvesse já naquela época um boicote internacional aos produtos brasileiros. Então aonde o Brasil vai se destacar principalmente? Nos produtos primários exportadores, como cana-de-açúcar, algodão, ouro, borracha e café. Não dando, né, ao Brasil a oportunidade de fazer uma diversificação industrial, uma diversificação econômica, como os países europeus tiveram no início do século XVIII. Tá? E aqui nós temos as bases econômicas do Brasil, já no segundo reinado, no segundo império, né, do Dom Pedro II. Tá? Então aqui a gente já tem as primeiras zonas econômicas do Brasil, principalmente voltados para a agropecuária, como café, mate, cacau, fumo, algodão, ouro, diamante, drogas do sertão e borracha, cana-de-açúcar, pecuária. E, né, os primeiros, né, sistemas de integração nacional, sendo as ferrovias e os limites estaduais que a gente já tinha, né, e as primeiras cidades. Então, o que acontece? A produção de café ela estava dobrando ano após ano. Tá? Com a evolução do café, você tem então a evolução da produção industrial. Esse aqui, galera, é um dado sensacional, né, da evolução industrial brasileira entre os anos de 1914 a 1930. Isso vai coincidir então com a formação da primeira revolução industrial do Brasil, já na década de 1930. Com isso, né, nós vamos ter como principal fundamentador, né, um dos visionários, né, dentro do Brasil, que seria o Getúlio Vargas. Com Getúlio Vargas, o Brasil passou então por um processo de industrialização. Essa industrialização ela só vai ocorrer quando ocorre o crash de 1929, que é a crise, né, financeira de Nova York, a queda das bolsas de Nova York. Com isso, o café então se torna um produto substituível. A produção de café então para o mundo cai drasticamente, e para o Brasil não ter um grande prejuízo, ele teve que se diversificar de fato.
né? Ou seja, construir as primeiras unidades industriais no eixo Rio-São Paulo. Quais são as primeiras unidades industriais? Elas eram voltadas principalmente para a construção de infraestrutura de energia, comunicação e transporte. Tá? Então surgem aí as primeiras indústrias de energia, comunicação e transportes no governo de Getúlio Vargas. Com isso, você vai ter a concentração de mão de obra qualificada nessa região. Lembrando que nessa época já tinha a entrada de mão de obra estrangeira na sua maior parte. E essa mão de obra estrangeira era qualificada, né, para os serviços fabris. Isso ajudou muito o Brasil na sua primeira revolução industrial. Isso também contribuiu para a formação de um mercado consumidor, principalmente nesse eixo SPRJ. E com isso, né, o desenvolvimento de uma rede bancária para a presença, né, para a construção de créditos, principalmente nos centros de produção de café. Tá? Então estava iniciado aí, né, a Revolução Industrial Brasileira. Nessa época também surge, né, o petróleo no Brasil. Vai ser criado, né, empresas importantíssimas como a Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce, né, que é aí voltado para a produção mineral. Então, o que acontece nesse período do governo do Getúlio Vargas? Nacionalização das indústrias, formação de indústrias de base, a criação das indústrias que eu acabei de dizer, né, das empresas estatais, e também, né, uma das coisas mais interessantes que foi a consolidação das leis trabalhistas. Né? Os trabalhadores, nessa época, começaram a ter direitos importantes para a manutenção, né, da economia brasileira e para o fortalecimento, né, do trabalho braçal, do trabalho formal brasileiro. Aqui a gente vai ter já no período do Getúlio Vargas, a gente vai ter agora o período do governo de Juscelino Kubitschek. Vale salientar, né, que são os principais governantes, né, que eu vou colocar aqui nessa aula. Claro que o Brasil, nessa caminhada até Juscelino Kubitschek, tivemos vários presidentes, mas eu estou citando somente os principais que são fundamentais para a nossa aula. Então, quando chega Juscelino Kubitschek, nos anos de governo de 1956 a 1961, o Brasil, então, ele sai do seu mercado interno fechado e abre, né, para que muitas empresas do mundo inteiro viessem para o Brasil. Tá? Então, as empresas nacionais iriam competir com as empresas internacionais a partir das políticas de Juscelino Kubitschek. Com isso, nós vamos ter a internacionalização da indústria, com grandes investimentos estrangeiros, principalmente no setor automotivo. É nessa época que é construído, né, Brasília, é nessa época que surgem, né, as primeiras estradas, né, no Brasil, e começa então o processo de produção em massa de alimentos, produção em massa de produtos minerais, e começa a interiorização do Brasil. A construção de Brasília, né, era necessária para que o Brasil se interiorizasse, ou seja, avançasse para dentro do país. E para interiorizar era necessário construção de estradas, era necessário que as pessoas migrassem para o interior do Brasil, e para migrar era necessário estradas. E para fazer essa transição era necessário que caminhões. É nessa época que a indústria ferroviária também morre de vez, é enterrado de vez no governo Juscelino Kubitschek. E aí a gente entra na era do caminhão, tá? Na política JK. Com isso, nós vamos ter a entrada de empresas estrangeiras como Fiat, todo mundo se lembra, né, da Fiatalis, os Fenemês da vida, a Scania, Volvo, essas empresas de caminhões, né, gigantescas que vêm para o Brasil. Marcas de carros populares que a gente tem nos dias de hoje também vieram para o Brasil, assim também como agora eu me esqueci, assim também como os implementos agrícolas, as empresas, né, de implementos agrícolas, de máquinas agrícolas. Então o Brasil sofre uma explosão estrangeira no período do governo Juscelino Kubitschek. Isso vai coincidir então com a interiorização do Brasil, com a construção de Brasília, a migração para o interior do país e a formação então de uma economia, né, pujante
a partir das políticas de JK. Com isso, nós temos a implantação da indústria automobilística. No JK, a gente tem a expansão das usinas hidrelétricas. Nós temos a criação do Conselho Nacional de Energia Nuclear. É formada a primeira superintendência, né, de desenvolvimento do Nordeste, ou seja, o governo vai injetar dinheiro para que a região Nordeste se desenvolva. E aí a gente tem a expansão da indústria do aço, tá certo? A indústria do aço. Com isso, né, passando Juscelino Kubitschek, passando João Goulart, nós temos o período dos governos militares, né, que vai de 1964 a 1985. São 5 os governantes militares, constituídos por Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Qual era a política, né, no governo militar? A política era crescer para dividir. É como se fosse mesmo um bolo, né? O bolo crescia e quando esse bolo crescia ele era dividido para todos. Nessa época, principalmente no início do governo militar, com os investimentos estrangeiros vindo em grande parte para a manutenção, né, do status quo, a manutenção do poder, porque nessa época vocês sabiam que existia, né, a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, e para manter, né, sobre o domínio norte-americano, os Estados Unidos investiam pesadamente nos países latino-americanos. Isso fez com que houvesse um crescimento do produto interno bruto, né, que a gente chama de milagre brasileiro, que foi de 7 a 13% ao ano no governo militar. Graças a esses investimentos, a gente teve melhorias significativas na infraestrutura do país, principalmente, né, estradas, desenvolvimento de usinas hidrelétricas, desenvolvimento, né, de novas frentes de colonização, e aí a gente tem o estado de Rondônia sendo o estado, né, da implementação dessas novas frentes de colonização no centro-oeste e assim diante. Nós temos o fortalecimento da Zona Franca de Manaus. Com isso, a gente vai ter um aumento do nível de emprego proporcionado principalmente pelos investimentos nos setores de infraestrutura e indústria. Significativo desenvolvimento industrial alavancado pelos investimentos nos setores de siderurgia, geração de eletricidade e indústria petroquímica. O setor que foi puxado, né, principalmente aí pelo crescimento e fortalecimento das empresas estatais. Então foi um governo estatal, militar, que fez com que o Brasil se tornasse, né, nesse período inicial da ditadura militar, do regime militar, do jeito que você entender melhor, num grande crescimento econômico, tá, no início desse regime. Então a gente vai ter retomada do investimento público em energia, transporte, comunicações, siderúrgica e mineração. Foi o período que o Brasil teve os maiores projetos, né, estatais, tá certo? O aumento em investimento de empresas estatais, grande expansão ao crédito do consumidor, expansão do sistema de crédito para habitação e estímulo às exportações. Então o início do governo militar foi sensacional. O Brasil se tornou uma potência na época, sendo a 8ª maior economia do mundo naquela época. E isso então favoreceu muito, né, a manutenção da política militar no país. Depois eu vou elencar, né, alguns fatores que fizeram com que ocorresse algumas falhas voltadas para o governo militar. Nesse instante eu só estou colocando os pontos positivos, depois nós vamos colocar os pontos negativos. E na próxima aula nós vamos com a segunda parte, né, das políticas de governo, as políticas territoriais no nosso Brasil. Beleza, pessoal? Agradeço imensamente e até a próxima. Obrigado, pessoal.